Que prazer estar aqui com vocês. Estou um pouquinho fanhosa, tá? Me desculpem. Mas eu tenho um pouco de alergia a ar-condicionado. E aqui tudo é ar-condicionado, né? Mas que bom. Muita gratidão, né, aos pastores, pastor André, pastor Samuel, pelo convite. E nós vamos falar um pouquinho essa noite, né, sobre família, sobre o desafio de construir famílias saudáveis. Fé, nós muitas vezes, né, usamos a fé como realmente algo espiritual, isso é maravilhoso, e adoração, e fé. Mas eu quero te falar uma coisa esta noite. Deus vai usar a sua fé para trazer saúde emocional para a sua família também. Deixa eu te falar, existem situações na família, nos filhos, no casamento, que são como, estão escuros, a gente não sabe por quê. Por que aquele casal não dá certo? Por que aquele filho adolescente tem tanto problema, tanta dificuldade? Por que aquela criança tem dificuldade de aprendizado? Então tem tantas questões que nós enfrentamos hoje na sociedade, e nós precisamos entender que pela nossa fé, pela nossa posição de fé, nós vamos encontrar soluções, vamos encontrar caminhos, nem sempre como nós gostaríamos. Sabe, algumas pessoas, eu mesmo já perguntei para Deus, por que a gente não é curado sozinho no quarto? Seria maravilhoso, ninguém tem nenhum problema, está tudo resolvido. Sabe o que Deus falou comigo? Porque a gente precisa ser um corpo. Nós precisamos precisar um do outro, né? E Deus pode usar quem Ele quiser para trazer uma solução para a sua vida, até um terapeuta, por incrível que pareça, né? Então, assim, durante muitos anos, a igreja teve muita resistência à questão emocional, às questões de saúde mental, mas graças a Deus que isso mudou. E a igreja hoje é um centro de cura e de restauração, né? Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alguns pilares, alguns fundamentos sobre como é que nós construímos uma família saudável. Olha que coisa interessante. Eu gosto de trabalhar sempre olhando para o futuro. Sou uma sonhadora. Você precisa ser uma sonhadora para a sua família. Você precisa sonhar o futuro dos seus filhos. Você precisa sonhar um casamento bem-sucedido. Olha que coisa interessante. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, nós temos aqui nesse salmo uma promessa, uma visão sobre o que Deus quer para a família. Família ao redor da mesa, né? A mulher frutífera, os filhos como plantas bem desenvolvidas. Essa é uma visão, mas a realidade da nossa vida é um pouquinho diferente. Mas tudo que Deus faz, Deus sempre faz por uma visão. Deus sempre, quando quer fazer algo na terra, Ele dá uma visão para alguém. E uma coisa que me impressiona é que, assim, as famílias não têm uma visão, um sonho claro para ela. E eu quero te encorajar essa noite, nesse culto, fé para trazer à existência soluções e respostas para todas as situações da sua vida. Não se conforme. Muitas vezes nós pensamos assim, estou passando por uma situação, né? E parece que Deus está me tratando, Deixa eu falar uma coisa para você. Existem situações que ainda não foram resolvidas na sua vida porque elas não são espirituais. Há pouco tempo atrás eu fui procurada por uma pessoa, ela me disse assim, tem 15 anos que eu tenho um problema e eu já estou desistindo da fé, porque eu não sei mais o que fazer, já orei, já fiz campanha, já jejuei 15 anos. E ela falou, estou totalmente
desanimada, triste. Eu falei, só a resposta é simples. Seu problema não é espiritual. Seu problema é emocional. Quando você resolver seu problema emocional, sua vida espiritual vai fluir. Gente, essa é a minha paixão pelo meu trabalho, pelo meu chamado. Meu chamado é ajudar as pessoas a desbloquear a vida delas para que elas possam viver vidas espirituais intensas e maravilhosas. Para que mais famílias possam encontrar um lugar de amor, de servir a Deus sem tantos problemas. E nós hoje usamos um termo que é o seguinte: a família não precisa ser perfeita e não deve ser perfeita. Tem que ser apenas funcional. Tá? Uma família funcional é uma família que tem algumas características que eu vou falar para você. Mas sabe o que eu encontro? E aí o que eles fazem? Eles vão trabalhar 2, 3 empregos para ganhar muito dinheiro, para dar tudo para os filhos. E não dão o essencial para os filhos, que é presença, que é conexão. Deixa eu te falar uma coisa. Seu filho vai ficar muito bem se ele não tiver o último tênis da Nike. Mas ele vai sofrer muito se ele não tiver a sua presença. Se ele não tiver conexão com você. E outra coisa muito interessante, nossos filhos precisam sentir falta. É na falta que eles vão encontrar com Deus. Deus nunca planejou que os pais fossem as fontes dos seus filhos. E isso é uma crença muito equivocada. E eu vejo muitos pais escravizados, manipulados pelos filhos, no sentido de que nunca é suficiente. E, gente, nunca vai ser. A única suficiência é Deus nesta terra. Então, uma família funcional, ela se dá conta disso. Ela entende que ela vai dar um suporte, um apoio, mas que aquele filho, aquela filha, precisa se desenvolver, precisa crescer. Esses dias uma mãe falou assim para mim: eu sou uma mãe culpada. Eu falei, é mesmo? Que triste, hein? Culpada e manipulada pela filha. Porque minha filha faz isso comigo? Porque minha filha... Eu falei, o problema não é sua filha, é você. Porque essa é uma crença muito aprofundada em nós. Uma cobrança terrível de ter que ser o melhor, dar tudo de melhor. E eu vou mostrar para você hoje o que realmente as pessoas precisam. Olha que coisa interessante. Como é que nós construímos uma família saudável? Primeira coisa importante é nós construirmos um ambiente. Você sabe o que é ambiente? Isso aqui que você está sentindo é um ambiente. Aí você se sente bem, você sente a presença de Deus, você é tocado, isso é ambiente. Primeira coisa que uma família saudável constrói é um ambiente gostoso, generoso. O ambiente é um conjunto, olha isso, conjunto de condições, leis e influências que geram uma percepção consciente ou inconsciente. Muitos pais que eu atendo falam assim para mim: mas a gente nunca brigou na frente dos nossos filhos. Porque quando uma criança tem um problema, não é a criança. Desculpa. Assim, eu vou falar algumas coisas, né? Assim, talvez eu choque um pouquinho vocês no começo. Mas criança não tem problema. O problema são os pais. Quando os pais se organizam, muitas vezes nós atendemos uma criança que está com sintoma até físico, de saúde física. Por exemplo, uma criança que está ansiosa porque os pais têm um problema no casamento, elas vão desenvolver a asma. Então o ambiente é uma percepção emocional, consciente e inconsciente. Não existe essa de você pensar assim: a gente não briga, a gente não xinga, a gente não faz certas coisas, então nossos filhos deveriam ser normais. Mas é mais profundo do que você imagina. Sabe o que é? A sua história familiar
da onde você veio está reverberando hoje nos seus filhos. Hoje nós temos ciência para isso. A Bíblia fala que as maldições permanecem na família até 3 e 4 gerações. A gente entende isso espiritualmente, mas a ciência, e deixa eu falar uma coisa para vocês, a boa ciência está a favor da vida e do crescimento. E a ciência hoje diz, nosso modo de trabalho, terapia familiar sistêmica, ela diz exatamente isso, que o ambiente, a percepção da criança já está desde o ventre da mãe. Ela percebe o ambiente. Ela percebe suas emoções. Se você está angustiado, deprimido, um dia você vai acordar, seu filho vai acordar e falar assim, hoje eu não quero ir para a escola. Dá uma olhadinha no que está acontecendo. Por que ele não quer ir para a escola? Porque ele está preocupado com o que está acontecendo em casa. E nós acabamos criando uma sociedade muito racionalista. Nós perdemos de vista a importância do mundo emocional. E graças a Deus que Deus está restaurando isso esses dias. Porque a família é principalmente um ambiente de emocionalidade, de vínculo trigeracional. Nós estamos conectados à nossa família de uma forma tão profunda e emocional que nós podemos repetir a história dos nossos avós. Sem saber. Mas o que eu estou falando para vocês hoje é, haja luz. Sempre que tiver um problema, uma necessidade na sua vida, ore por luz, por entendimento. Peça que Deus traga a revelação, o que está acontecendo. E como eu falei, hoje nós temos muito conhecimento, nós temos muita expertise para ajudar as famílias. Né? Então, a primeira coisa que nós precisamos é criar um ambiente. Agora, que ambiente é esse? Olha o que diz a Bíblia. João capítulo 1, verso 14 e 16, diz assim, a graça e a verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade, presta atenção nisso. A graça é uma coisa, a verdade é outra. A graça é o favor, o amor incondicional. E eu quero te contar uma coisa essa noite. Nós misturamos as duas coisas. A graça é dirigida à identidade da pessoa. E a verdade dirigida ao comportamento da pessoa. Sabe por que Deus te ama? Incondicionalmente? Porque Deus faz essa separação. Deus ama você, mas Ele não precisa concordar com o seu comportamento. A graça diz respeito a uma aceitação real e profunda. E deixa eu te falar uma coisa, não existe saúde mental se alguém não experimentar esse tipo de amor e de graça. É muito interessante, a palavra verdade, ela tem a ver com princípios. Por isso que quando nós temos uma experiência espiritual profunda com Deus, sabe o que acontece? Por que você deixa Deus trabalhar na sua vida? Por que você confia em Deus? Porque você recebeu graça. E nós somos uma sociedade que quer impor as regras para os filhos sem a graça. Sem o vínculo, sem o relacionamento. Regras sem relacionamento afetivo gera ressentimento. Então, graça e verdade. Nossas famílias precisam disso, um ambiente de graça. E deixa eu falar, vou falar algumas coisas que talvez seja novo para você, te choque um pouco, mas nós temos muito medo da graça. Nós achamos o seguinte, se eu ministrar muita graça para esse filho, ele vai se perder. Eu quero te dizer exatamente o contrário. Eu estou atendendo uma família que os filhos estavam sem falar com os pais há 5 anos. Desconectaram, um caso muito severo. 2 filhos.
Um se mudou do país, largou os pais, o outro morava no mesmo país, mas completamente desconectado. E a mãe me procurou pedindo ajuda, e eu comecei a levantar a história. O que eu vi? Rigidez, lei, cobrança. Não, você nunca é bom, você é isso, você é aquilo. Eu falei, não tem como ter, não tem relacionamento. Aí eu perguntei, eu chamei o pai também e falei, vocês querem ter esses filhos de volta? O pai falou sim. Eu falei, então sabe o que você vai fazer? Você vai atrás dele. Você não vai esperar ele vir. Porque o pai falava assim, não, obrigação dele. Eu dei tudo para ele. Eu paguei faculdade dele. Eu fiz tudo por ele, ele tem que vir. Eu falei, não. Você quer ter seu filho de volta? Você precisa derramar graça sobre ele. A graça toca a nossa identidade. E a Bíblia diz assim, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Ninguém muda sem graça. Ninguém muda sem amor incondicional. Ninguém muda, não tem transformação. Seu filho não vai te ouvir. Seu filho adolescente não vai te ouvir se ele não perceber que você o ama incondicionalmente. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai aprontar. Vai aprontar. Quanto mais você cobrar, mais ele vai aprontar. Sabe para quê? Para dizer assim, você me ama? Igual esse rapaz. Aprontou. E eu falei para esse pai, vai atrás dele. E sabe o que você vai fazer? Você vai chamar ele para sua casa, vai sentar no sofá com ele e vai botar a mão no ombro dele. Não vai falar nada. Por meses você vai fazer isso. Não precisa conversar, não precisa falar nada. Ele precisa sentir a graça, tua graça. E esse pai chorou muito quando ele percebeu como ele tinha tratado o filho. Então, o relacionamento familiar é um relacionamento de conexão, de afeto, de aceitação. Depois que existe esse ambiente, vem as regras. A lei. Você pode dizer, ó, aqui é assim, né? Você pode, aí você vai ter resultado. Pensa em você em relação a Deus. Eu fico muito impressionada com isso. Deus é assim, que pai maravilhoso que Deus é. Com amor eterno te amei. E com benignidade te atraí. Com laços de amor. Eu falo que não é laço, não é laço, não é elástico. Sabe por quê? Quando você vai querendo se afastar, o elástico te traz de volta. Porque é amor, é graça. Nós temos que aprender com Deus. É tão chocante a graça. Como eu falei, nós temos medo da graça. E eu quero te assegurar. Amor incondicional e a graça traz as pessoas para perto e você vai influenciá-las. Existe uma geração inteira de jovens que estão perdidos. Existe um estudo muito sério feito no Canadá que diz o seguinte: os pais estão perdendo a influência sobre os filhos. E hoje a influência é dos iguais. São os amigos que influenciam os filhos. Os amigos se tornam mais importantes do que você. Sabe por quê? Porque você não tem conexão. Filhos rebeldes, filhos que estão dando trabalho, eles estão, na verdade, fazendo uma pergunta lá dentro. Você me ama mesmo eu estando errado? E os pais têm medo disso. E essa família, esse homem, né, que se dispôs a ser tratado, hoje o filho está trabalhando com ele. Vai herdar o negócio dele. Sabe por quê? Por causa da graça. Por causa do favor imerecido. A graça é dar à pessoa o que ela não merece. Ela não merece, mas você dá.
quantos pais hoje, por falta de informação, de conhecimento, afastam seus filhos. Os deixam desconectados. De novo, a graça atinge a identidade. A verdade e os princípios vão nos ensinar como viver essa terra. É isso que Deus faz. Deus ama, atrai você, depois que Ele atrai você com os elásticos de amor, o que Ele faz? Começa a te consertar. Mas aí por que você não vai embora? Por que você está aqui até hoje? Porque a graça te alcançou. Porque esse amor de Deus alcançou você. E você vai suportar o processo. Você vai suportar o processo de aprender, de mudar a mente, de aprender a ser dizimista, ofertante, servir a Deus. Tudo vem depois, pós-graça. E nós vamos trazer isso para casa, para a família. E a verdade? Quais são os princípios para uma família saudável? Olha que coisa interessante. Para uma pessoa confiar em você, isso é um estudo muito interessante. Ela faz 4 perguntas no interior dela. Você se importa comigo? Você pode me ajudar? Eu posso confiar em você? E a 4, você respeita meu jeito de ser? Uau! São essas 4 perguntas que estão dentro de nós. Sem falar, queridos, sobre a falta de graça no casamento. Casamentos... Eu tenho uma estatística que vocês vão ficar chocados. Segundo alguns estudos terapêuticos familiares, 85% dos casais que vivem juntos na mesma casa, pagam as contas e têm filhos, não são emocionalmente casados. Surreal, assustador. Por quê? Porque falta graça. Eu quero transformar o outro à minha imagem e semelhança. Minha família é melhor, meu jeito é melhor, Aquilo que eu penso é melhor. Uau! Então, um grande desafio para construir uma família saudável é trazer um ambiente de graça. E a verdade? Umas verdades bem práticas. Primeiro, o casamento tem prioridade em relação aos pais e aos filhos. O casamento tem prioridade em relação aos seus pais e em relação aos seus filhos. Os latinos, especialmente brasileiros latinos, é uma cultura da família e dos filhos e não do casal. Prioridade são os filhos. E o que acontece? O casal se casa, às vezes já tem filho imediatamente, não deu tempo de virar casal, aí vira uma grande família. E sabe o que acontece? Os filhos não podem nem sair de casa, porque se sair o casamento acaba. Aí você escuta aquelas histórias assim, tem 50 anos e ainda está em casa. Não pode sair. Então, isso é um fundamento, um princípio que tem que ser estabelecido mesmo. Um bom casamento vai trazer saúde emocional para os seus filhos. Não é à toa que nossa história começou em Gênesis, Deus falando o quê? Deixa teu pai e tua mãe e se une à sua esposa. Então, na vida prática, quero te perguntar uma coisa: quanto tempo vocês dedicam ao casal?
Muita gente fala assim para mim, por favor, só um pouquinho quando está doente. Fala, ok, um dia só e depois volta para o quarto. Crianças que dormem na cama com os pais ou no quarto dos pais ficam traumatizadas. Ficam inseguras. Então, se a criança está muito insegura, o que orienta? Pega seu filho, vai para ele, faz ele dormir lá no quarto dele, fica com ele, até ele vencer o medo. Depois você volta para o seu quarto. Isso sem falar de situações, né, muitas vezes, assim, diferentes demais, em que ou o pai sai de casa pelo divórcio, ou o pai morre, e uma criança começa a dormir com a mãe. Na cama da mãe. E ela começa a ocupar um lugar na família que não pertence a ela. Vai desenvolver um distúrbio mental severo. Né? Então, assim, são a graça e a verdade, são princípios básicos. Outra coisa, os pais têm um papel de autoridade na família. Pai e mãe não é amigo de filho. Pai, mãe precisam ter um lugar de autoridade, de limite. Olha as coisas. Graça e autoridade e limite. Porque quem está sem limite se sente bastardo. Está escrito na sua Bíblia. Aquele que vive sem disciplina é o quê? Olha que coisa louca que é, gente. Mas assim, sabe o que eu falo? A Bíblia tem as sementes das verdades científicas, todas. Olha que coisa incrível. O que a gente estuda é que uma criança que não tem limite, ela não se sente amada. Não é doido? Aí você lê na Bíblia que quem está sem disciplina se sente bastardo. Então, quando a gente organiza a família, os pais precisam estar numa posição de autoridade. Terceiro, os pais devem liberar os filhos das dívidas emocionais. Nosso investimento nos filhos é alto desde pequeno. Investimento financeiro, investimento afetivo, investimento emocional, noite sem dormir, sacrifício, sim ou não? Não é verdade? Mas chega uma hora que você precisa dizer isso claramente para o seu filho. Eu sugiro às famílias que, quando os filhos começam a ficar adolescentes, façam uma carta para o seu filho. Diz assim: meu filho amado, você não me deve nada. Tudo que eu fiz porque eu quis e por amor. Você está liberado dessa dívida emocional. Porque muitos filhos ficam presos na dívida. Ficam presos num senso de, nossa, meus pais sacrificaram por mim. Muitas vezes até os pais inadvertidamente, né, falam isso. Ah, me custou, olha, eu larguei mão disso, larguei mão daquilo por sua causa. Aí quando o filho precisa crescer e se desenvolver, ele não vai. Um remedinho tão simples resolve. Faça uma carta. E leia essa carta para o seu filho e diz: entrega, eu fiz isso com as minhas 3 filhas. Quando elas fizeram 15 anos, nós fizemos uma carta de liberação. Nós te abençoamos para crescer e queremos dizer que você não nos deve nada. As 3 estão voando por aí. Entendeu? Então, assim, porque a Bíblia diz assim, olha que versículo, talvez você nunca tenha prestado atenção nele. 2 Coríntios 12:14. São os pais quem tesouram para os filhos, e não os filhos para os pais. Que coisa maravilhosa, hein? São os pais quem tesouram para os filhos, não os filhos para os pais. Que coisa incrível isso, tão importante. E quarto, os filhos devem honrar seus pais.
Sabe o que significa honrar? Honrar não é gostar, não é concordar. Honrar é respeitar aquela pessoa pela posição que ela ocupa. É aqui que entra que muito do nosso trabalho terapêutico porque meu pai fez isso, meu pai abusou, meu pai fez, não, minha mãe, ok, fez tudo isso. Mas mesmo assim você vai honrá-lo. E nós trabalhamos dessa forma na terapia, ensinando os filhos a perdoar, reconhecer o que os pais fizeram, o que eles fizeram de ruim, perdoa, sabe? Porque se você não fizer isso, você não rompe na vida. Eu encontro muitos adultos, pessoas adultas que até hoje contam histórias dramáticas do que passaram em casa. Precisa resolver. Porque Deus é um Deus de gerações. Deus se move através das gerações. Olha que coisa interessante. Cada geração precisa ir um pouco mais. Cada geração precisa ser melhor. Agora ela só vai ser melhor se a gente soltar, liberar, se a gente for resolvendo nossos problemas emocionais. E a última coisa que eu quero falar, qual o grande conselho que eu dou hoje para os pais? Muita gente me pergunta, o que a senhora acha? Qual o melhor remédio que eu posso dar para os meus filhos? Vocês querem saber? Cuide muito bem de você. Invista em você, invista na sua vida emocional. Resolva seus problemas emocionais. Resolve os problemas que você teve com seus pais lá atrás. Porque eu te asseguro, né, pela ciência, pela experiência, que problemas não resolvidos vão passando pelas gerações. Depressões, doenças físicas. Deixa eu te falar. Você precisa olhar para a sua história. Amanhã eu vou fazer isso com as mulheres. Você vai olhar, nós vamos olhar para a história. Gente, doenças. Deixa eu te falar. Hoje existe um conceito importante. A epigenética é maior do que a genética. Sabe o que é isso? Genética é o que você herda geneticamente. A epigenética é a sua posição de fé. Olha que coisa interessante. Aquilo que você crê é maior do que a sua genética. Então, se você olhar para a sua história e perceber, essa família tem muito câncer, essa família tem alcoolismo, essa família tem doenças e tal, você pode se levantar e dizer, aqui não. Então, nós precisamos ser capazes, e nós vamos fazer isso sábado no workshop. Nós vamos passar 4 horas trabalhando profundamente isso que a gente está falando aqui, né? Como é importante olhar para a história até 3 e 4 gerações. Às vezes, muitas vezes uma doença que você tem hoje começou lá na sua avó. E você não sabe disso, aí você repete. Nós repetimos tudo que está na sombra. Quando a luz vem, nós podemos mudar a história. Que bênção que a Bíblia diz, né? Que na tua luz, vemos a luz. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Use a sua fé a favor do seu casamento, da sua família. Ore, profetize. Porque eu vou te falar, a igreja vai ser o lugar onde esses dias vão vir muitas famílias desestruturadas em busca de cura, em busca de restauração. E nós vamos estar prontos para isso. Amém? Nós precisamos estar preparados para lidar com essas situações. Queridos, hoje, de cada 100 casamentos, 50 terminam em divórcio. Os filhos do divórcio, que não são trabalhados, vão desenvolver sintomas. Então, assim, cuidar da nossa vida emocional, sarar as nossas feridas, as nossas dores, é fundamental para que nós possamos construir uma família saudável.
E eu quero te perguntar essa noite, como foi sua história familiar? O quanto você recebeu de graça? O quanto você recebeu de aceitação, de aprovação? Aprovação é um termo que a gente usa para dizer assim: eu aprovo você por quem você é. Isso não é cultural, gente. Nós não somos ensinados na nossa cultura sobre a importância dos vínculos afetivos, sobre a importância de sermos amados. Vou te falar uma coisa: a moeda mais valiosa do mundo não é o dólar, sinto te informar, nem a libra. É uma moeda chamada amor. Tudo que você faz para ser amado, sabia? Tudo, de forma inconsciente, tudo que nós fazemos nesse mundo é para ser amados, até virar vítima. Tudo que é interessante que a nossa biologia, nós fomos criados por Deus com uma necessidade fundamental de amor. É questão de existência. Agora, se você não recebeu, você não tem como dar. Vai ter que aprender. Muitos homens que não tiveram vínculos afetivos com seus pais vão ter dificuldade de ter vínculo afetivo com seus filhos, homens. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, amém? Que muda, que transforma, que traz cura, que traz restauração. Eu creio muito, muito, de todo o coração, que vai estar vindo um grande avivamento esses dias, de restauração, de cura. Choricandarai. Chega de tanto sofrimento, chega de tanta dor, chega de filhos suicidando, se cortando. Chega de uma geração perdida, andando aí em busca. Se seu filho não encontrar afeto em casa, ele vai buscar no grupo. Mas graças a Deus, pela graça maravilhosa dele, que encontra o nosso coração. Graças a Deus, porque por causa da graça dele, e eu quero orar com vocês essa noite, sabe por quê? Para o quê? Para que você tenha uma consciência da graça de Deus como nunca antes. Chore candalaia, chora handarabai. Que o amor de Deus possa visitar você, possa encher a sua alma, possa encher seu coração. Porque aí, sabe o que vai acontecer com você? Você vai transbordar graça. E não tenha medo da graça. Não tenha medo de dizer para o seu filho que está perdido, que está longe, que está tendo comportamentos inadequados. Chama ele e diz: eu amo você. Eu te garanto que em poucos meses ele está de volta. Que a graça de Deus, esse entendimento, que é assim que Deus relaciona conosco. Primeiro ele atrai, ele cria laços de amor. Não é verdade? Estou falando. Que coisa, a gente canta, né? O amor de Deus, a bondade de Deus. Isso enche o nosso coração. Mas isso precisa vir para cá. Para os nossos relacionamentos familiares. Uma família saudável cria um ambiente de graça. Uma coisa que eu e meu marido temos muita alegria é que nossas filhas falam de tudo conosco. Elas sabem que podem falar, mesmo quando elas erram. Esses dias uma filha minha falou: mãe, me perdoa por ter te causado isso. Eu falei: filho amado, chore candalaia, chore. Eu oro
esta noite, para que cada família aqui representada se torne um ambiente de graça, de misericórdia, de compaixão, e que crie vínculos que não vão se romper. E você precisa dizer para o seu filho: te amo. Você precisa abraçar pais. Quantos homens pais eu tenho aqui essa noite? Deixa eu te falar uma coisa. Abraça seu filho. Muito, abraça. Como é que fala? Esgana, assim, faz assim. Esmaga. Esmaga ele. Você quer que seu filho seja um homem? Abrace ele. Não deixa só a sua mulher, só a mãe abraçar o filho, não. Ah, bom, isso é outra história, né? Então é isso, queridos. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você essa noite. Orar para que o Espírito Santo de Deus traga um entendimento novo. Traga uma revelação. Talvez muitos de nós não experimentamos esse ambiente de amor, de graça na nossa casa. E sabe o que eu acho maravilhoso, Ádila? Sabe o que Deus faz? A igreja é uma família. Que coisa maravilhosa. E sabe o que Deus vai fazendo? Deus vai trazendo restauração através da igreja. Uma igreja cheia da graça. Uma igreja cheia da misericórdia. Pai, essa noite nós oramos, Senhor. Nós oramos para que nós possamos compreender a profundidade, a largura do Teu amor. Ah, Espírito Santo. Xericandalaia, chora raro. Traz, Senhor. Traz uma visitação. Traz uma visitação de graça. Querido, você é amado por Deus. Você é amada por Deus profundamente. E se na sua história, na sua casa, na sua família, você não experimentou esse nível de amor, de aceitação, agora você encontra isso na presença de Deus. Você encontra isso na casa de Deus, a família de Deus, que te recebe, que te acolhe. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento. E se tem alguém aqui esta noite que gostaria de vir no altar para dizer assim: eu quero mudar a história da minha família. Se tem hoje aqui alguém que fala assim: eu quero encerrar ciclos de dor, de sofrimento. Vamos orar juntos. Se você quiser vir aqui, venha. Nós vamos orar para que haja uma visitação, para que o Espírito Santo esteja ministrando esta noite na sua vida. Ah, Senhor, nós te buscamos. Vem, pode vir. Nós vamos orar por você. Isso, ajoelha. Chore, candalaia, chora. Cheira, Mara. Famílias, filhos, oh Senhor, visita, Senhor, veja, você ame, gerações, a família, os teus filhos, e os filhos, os teus filhos, tua presença te acompanhe, aleluia, visita, Senhor, ministra agora, Pai. Em nome de Jesus, amor de Deus. Oh, aleluia. Chora, darama. Teu
por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti. Espírito Santo, ministra agora. Ministra esses corações. Inunda, Senhor, de um amor tão profundo. O amor que sara. O amor que cura. Ah, Senhor. Esse amor se torne real nessas vidas. Se torne real em nossas vidas. Todos os dias da nossa vida. Que a graça do Senhor encha o nosso coração e nos torne graciosos em nossas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Ah, Espírito Santo. Chora lá abaixo. Isso, vai recebendo uma porção de amor que enche seu coração, que aquece, que inunda. Oh, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Se derrame até 1000 gerações. Família, teus filhos e os filhos. Amém. Se derrame até 1000 gerações. Família, teus filhos e os filhos. Amém, Senhor. Oh Deus, interrompe, Senhor. Interrompe o ciclo de dor nas famílias. Interrompe o ciclo de sofrimento. É contigo, e de noite, e de dia, tua entrada e saída, e teu riso, teu choro, é contigo. Aleluia, aleluia, Senhor, obrigado. Você que está aí, levanta suas mãos agora e diz: eu recebo uma porção de graça, uma revelação nova desta graça. Abre meu entendimento, Senhor, inunda meu coração, inunda minha mente,
Inunda, Senhor, esses dias esta igreja, as famílias, os casais. Senhor, sejam inundados pela graça de Deus, maravilhosa graça de Deus, bondade de Deus, Senhor, que vai nos capacitar a te servir e a cumprir os teus mandamentos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.